Vejam, hoje, pessoal, ontem e hoje eu dei aí para vocês exemplos de como que funciona esse dia a dia da consultoria na advocacia, né? Eu creio que eu posso falar isso porque eu estou aqui mais com um amigo do que um cliente, mas é um grande amigo meu que é cliente, que é o Danilo, e a gente fez uma viagem fantástica, tá? O que eu fiz de juridiquês? Hoje à tarde eu sentei e depois que as negociações estavam avançadas, aí eu peguei e fui fazer a redação do contrato. E como que eu fiz a redação do contrato, gente? Eu entrei no Jus Brasil, peguei um modelo? Não, né, querido? Eu sento ali, ó, e na hora... tá? De cabeça, porque o fundamento vocês já precisam ter, tá? Veja, essa questão de solucionar rápido é o que eu falei para vocês que foi o que me despertou para a consultoria. Porque um dia eu dei uma resposta rápida para uma pessoa, eu tinha lá 22 anos, estava começando na carreira da advocacia, e eu dei uma resposta rápida para uma pessoa, assim, porque eu achava que era o natural. E depois eu ouvi assim atrás da porta a pessoa falando: nossa, esse Bruno responde as coisas rápido, né? Então vamos lá, gente, ó, nossa primeira pergunta é justamente da Jaqueline. Ela traz aqui, ó, pergunta de hoje: se a analogia pode ser 108, inciso 1º e parágrafo 1º, em algum momento ela pode ser usada para a taxação de grandes fortunas, visto o momento financeiro do país, próxima parte aqui do comentário dela. Ou criaria um embate como o parágrafo 1º do artigo 108 CTN e a taxação seria ilegal. Pergunta fantástica aqui da Jaqueline, porque fala de fontes do direito tributário. E principalmente, gente, eu sempre vou falar isso para vocês. Sempre vou falar isso para vocês. Isso tem fundamento no quê? Quando você vai fazer a análise de qualquer caso no direito tributário, imaginem que aqui eu não sou um professor resolvendo uma questão. Aqui são vocês resolvendo uma consulta de um cliente de vocês. Qual é o primeiro recurso que vocês buscam? Fala para mim, gente. O que você precisa saber? Você precisa saber o artigo 3º do Código Tributário Nacional. O resto é consequência. Então vejam, gente, o que o artigo 3º do Código Tributário Nacional ele fala? Ele nos fala que o tributo é uma prestação pecuniária, o quê? Repete aí comigo. Compulsória, em moeda, em cujo valor ela se possa exprimir, que não é sanção de ato ilícito, instituída por lei e cobrada em atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, tributo só surge da lei, e é lei em sentido estrito. Um dia a gente conversa sobre isso, qual que é o significado de lei e legislação tributária, tá? Talvez nesse curso aí se tiver o curso mesmo, muito provavelmente esse vai ser um dos tópicos principais. Então vamos lá. Lei é o que faz surgir o tributo como obrigação. E essa lei tem que ser cumprida à risca, literalmente. Então, vejam que é necessário, é essencial que o tributo seja baseado em lei e cobrado de acordo com a lei. O que quer dizer que a cobrança de tributos não admite qualquer discricionariedade. Tema lá do direito administrativo, né? Um ato administrativo de cobrança de tributos, que é o 5º elemento do conceito de tributo, não pode ser discricionário, sempre vinculado. Então vejam, ó, primeira dica para você fazer aquela argumentação fodida em direito tributário. Começou com o artigo 3º, porque o artigo 3º é o centro do sistema tributário nacional, tá? Com base nisso, se o tributo é criado por lei, nós temos que pensar no quê? Qual é a fonte que pode instituir tributo? E aí você tem várias garantias nesse sentido. A garantia fundamental nisso, o princípio da legalidade tributária, artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal. Então, somente a lei pode instituir ou aumentar tributo. Somente a lei pode instituir ou aumentar tributo. Pronto. Então, essa é uma primeira garantia. Não pode ser criado tributo sem que haja lei nesse sentido. Tá? Segundo, se nós vamos olhar as fontes do direito tributário, nós vamos ver que o artigo 97 do Código Tributário Nacional, e vejam, eu sempre repito os mesmos artigos, gente. O artigo 97 já nos diz lá no Código Tributário Nacional que somente a lei pode instituir ou excluir tributo, inciso 1º, e aumentar ou diminuir tributo, inciso 2º. Aí o diminuir e o extinguir é outra coisa, a gente tem que conversar um pouco melhor sobre isso, mas instituir tributo, somente a lei que faz. E a lei em sentido estrito, não confunda a lei com legislação tributária.
E aí, será que se a lei não fala nada, a gente pode, por analogia, criar um tributo sobre grandes fortunas? Por que não poderia, caso não houvesse previsão? Não pode, porque a analogia é o primeiro dos 4 instrumentos de integração da legislação tributária. Então, o artigo 108 lá do Código Tributário Nacional nos diz como que se interpreta normas do direito tributário. E como que se interpretam normas do direito tributário? Utilizando-se da, primeiro, analogia. Agora, o parágrafo 1º já nos diz que do emprego da analogia não pode decorrer a cobrança de tributo indevido. Por quê? Artigo 3º do Código Tributário Nacional, o 5º elemento. A cobrança de tributo é uma atividade plenamente vinculada. Se é a atividade plenamente vinculada, eu posso, por analogia, cobrar um tributo? Não posso, tá? Mas eu continuo sem a lei que fala do imposto sobre grandes fortunas. Então, eu não posso utilizar a analogia. Vou para o 2º elemento, princípios do direito tributário. Tem algum princípio que ajuda nessa cobrança? Não. Pelo contrário, nós temos um princípio que proíbe, que está no artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal, tá? Mas mesmo assim, digamos que eu quero prosseguir nessa interpretação, o que já está afastado pelo caput. Eu poderia ir pelos princípios do direito do Estado, artigo 37 da Constituição Federal, que também não permitem, porque o direito do Estado é garantista, sempre, não se esqueçam disso. Isso vem do caso Blanco, um dia eu posso ter essa conversa com vocês. E aí, por último, a gente chega na equidade. Do emprego da equidade não pode decorrer a dispensa de tributo devido. Ou seja, nada disso vai resolver. Por que essa pergunta da Jaqueline é tão interessante, gente? Porque a Constituição Federal prevê o imposto sobre grandes fortunas. Está lá no artigo 153, inciso 7º. Né? Então, o artigo 153, inciso 7º, ele já prevê a competência da União para o imposto sobre grandes fortunas. Ah, professor, quer dizer então que a Constituição Federal cria o imposto sobre grandes fortunas? Não. Porque o que a Constituição Federal faz em relação ao sistema tributário nacional são 3 coisas. Ela organiza um sistema, ela institui competências e ela cria garantias fundamentais. É isso. Então, só pode ser criado o imposto sobre grandes fortunas se a União criar a lei, o que não deu tempo até hoje, né? De 5 de outubro de 1988 até hoje não deu tempo ainda de fazer a lei do imposto sobre grandes fortunas. Cobrar a tributação, né? Contribuição social sobre salários de um cara que é empregado de uma empresa no Simples, isso a União cobra, mas imposto sobre grandes fortunas não. Então vejam que realmente não deu tempo, né? Agora, veja aqui o comentário da Jaqueline, ó. A Constituição prevê a instituição do imposto sobre grandes fortunas. É possível, então, que o particular cobre do legislativo a instituição de tributo se utilizando do judiciário ou seria uma forma de ativismo? Isso seria uma forma clara de ativismo se o judiciário tomasse essa iniciativa. Mas olha que curioso, Jaqueline. O legislativo pode criar esse tributo? Não. Porque quando a gente fala de tributo, nós estamos falando de uma matéria que faz parte da atuação, tá, do Estado como um todo. Como eu já falei para vocês, isso é matéria de direito do Estado. Então, como que funciona o direito do Estado? Nós temos uma grande pedra, uma grande rocha que é a base do direito do Estado, que é o direito administrativo, né? Minha área de origem. Em cima do direito administrativo, nós vamos construindo as outras áreas. Então nós temos como que o dinheiro entra na administração pública, direito tributário. Como que o dinheiro é administrado na administração pública, direito financeiro. Como que o dinheiro é investido na economia, direito econômico. Como que o dinheiro supre direitos fundamentais, direito social. E assim vai, tá? Então vejam que o direito tributário determina como que o dinheiro entra no executivo. Portanto, a iniciativa de uma norma nesse sentido é privativa do presidente da República. Caso o cidadão cobrasse do Congresso Nacional, ou ainda mais, caso lá nos termos do artigo 14 da Constituição Federal, né, fundamento político essencial de democracia direta, os cidadãos criassem, na forma do inciso 3º, uma lei de iniciativa popular
para criar o imposto sobre grandes fortunas, essa lei, esse projeto de lei seria rejeitado por vício de iniciativa, porque só o presidente da República pode ter iniciativa de uma lei que é lei complementar, como a Letícia já comentou aqui pra gente, porque a Constituição já exige, né, é um dos pontos em que se exige lei complementar para regulamentação, tá? Pergunta do meu querido Matheus José. Professor, é necessário auxílio de um contador para elaboração do tax expenditure de uma empresa? Vamos interpretar o seguinte, seria necessário um contador para fazer um planejamento tributário mais geral da empresa, né? E aí eu digo o seguinte, Matheus, dica de ouro, gente. Essa é dica para a vida de vocês. Essa é dica para a vida, tá? Qualquer um aqui que já foi meu cliente ou já fez uma reunião de trabalho comigo sabe que a resposta é sempre a mesma. Eu sempre chego e falo, olha, eu em 17 anos, vai fazer 18 esse ano de vida profissional, tá? Nunca recomendei para alguém trocar de contador. Nunca. Estamos começando a resposta aí para a pergunta do Matheus José, tá? Então, eu nunca recomendei para alguém, se fosse meu cliente ou qualquer outra pessoa, trocar de contador, tá? O que eu sempre pergunto para o cliente? O seu contador é sério? Você confia nele? A resposta é sim ou não, tem que ser sim, né? Se o cara não confia no contador e continua com o contador, porra, aí fudeu. Segundo, o seu contador gosta de trabalhar? É um profissional esforçado? Sim. Então, se o contador é sério e o contador é esforçado, não se exige que ele tenha o conhecimento que nós tenhamos. Assim como não se exige que o advogado e a advogada tenham o conhecimento do contador. Agora, em termos estratégicos, o que a gente faz? Nós construímos a estratégia e informamos, utilizamos as informações que o contador nos passa e passamos a estratégia para o contador. Vejam, queridos, se nós temos um planejamento tributário em andamento, muito provavelmente você vai ter um contato muitíssimo intenso com o contador do seu cliente. Muito intenso. Muito intenso. Você precisa do auxílio dele na sua equipe? Depende também do andamento que você tem. Pode ser que mais para frente você tenha parcerias com profissionais. Mas isso não é essencial. O que é essencial? Você saber documentar o trabalho e algo que eu faço, e eu dou a dica para vocês, eu faço manuais quando eu entrego um produto tributário. Então, um dos manuais que eu faço é o Manual de Medidas Contábeis. Tá? Porque se algum dia você não estiver disponível para ficar orientando o cliente e você tiver um manual de medidas contábeis, você vai ter grande chance de que o seu cliente consiga ter efetividade no planejamento tributário, aplicando aquelas normas que você fez com aquele manual que você deu para o contador. Então isso cumpre uma função muito importante. Dito isso, tá? Eu tenho a grande honra de trabalhar com contadores fantásticos. Eu vou dizer que todos os clientes que eu fiz até hoje de planejamento tributário têm contadores excelentes. Você que eventualmente está me vendo aqui sabe, né? Eu não vou citar eles para não ser injusto com nenhum, porque a gente já teve algumas experiências, né? Tem uma certa bagagem aí. Mas sempre eu tive contato com contadores fantásticos. Por quê? A grande virtude do contador e da contadora é ser sério e gostar de trabalhar, ser esforçado, tá? Isso é o principal. A inteligência, do ponto de vista estratégico, a gente tem que trazer. E o que acontece muitas vezes é que o contador, ele faz uma interpretação. Porque o contador é ser humano, ele lê o texto. Ele fala, porra, mas o texto diz isso. E você vai ter que fazer o que para o seu colega contador? Você vai ter que chegar para ele e falar, ó, mas na verdade existem regras extremamente específicas de interpretação, inclusive gramatical. Inclusive regras de gramática, que são regras legais. Vejam lá o que está nos artigos 111 e 112 do Código Tributário Nacional. Tem questão que é interpretação literal. Por exemplo, interpretação de causas de exclusão e suspensão do crédito tributário, gente. Tudo isso aí é interpretação literal, ou seja, você tem que ir pela palavra. Se a palavra está no singular, é só singular. Se ela está no plural, só plural. Não pode ter interpretação que seja extensiva. Isso a gente que tem que passar para o profissional, tá? Letícia, questão fantástica aqui. Professor, dê um exemplo de um caso prático em que houve o emprego do artigo 108. E a gente vai encerrar com essa pergunta da Letícia. Ô Letícia, então é o seguinte, imagina o seguinte caso. Eu era procurador, tá, em Marialva,
e teve um pedido de isenção de IPTU. A regra do IPTU era a seguinte, ó, são isentos do IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, que é de competência dos municípios, lá pelo artigo 156, os aposentados com mais de 65 anos, que recebam até 2 salários mínimos, tenham somente um imóvel e residam nesse imóvel. Esses 5 requisitos, tá? Uhum. E aí, aparecia o aposentado, o fiscal tributário ou o secretário de tributação fazia análise, carimbava o carnê, tá aqui, ó, o senhor está isento, baixa no sistema, está isento, baixa no sistema. Um dia, apareceu uma senhora, pensa numa senhorinha judiada, tá? Não tinha uma perna por causa de diabetes, morava lá no fundão, que num imóvel que não tinha asfalto. Aquela velha que realmente o município não estava ajudando muito ela. E ela falou, ó, eu preciso de isenção do meu carneiro de IPTU. Aí o pessoal da tributação veio conversar comigo. Eles falaram, Bruno, tem que isentar essa mulher, cara. Eu falei, tá bom, ela cumpre os requisitos? Eles falaram, ó, é o seguinte, ela tem mais de 65 anos. Ela só tem um imóvel no qual ela reside. E ela recebe até 2 salários mínimos de pensão. Aí, existe norma para pensão? Não, porque a lei fala em aposentado, não pensionista. E aí, o que é o papel? Se a Letícia tivesse nessa situação, atendendo essa consulta, dando um parecer, o que a Letícia vai fazer? Vai pegar o artigo 108. Tá? Existe uma lacuna aparente? Sim, existe uma lacuna aparente. Essa lacuna aparente é o seguinte, nós não temos uma regra específica para o caso de aposentadoria. Tá? Se nós não temos a regra, vamos para os 4 elementos. Consigo aplicar uma situação por analogia? Por que não? Porque os benefícios são diferentes. Se fossem benefícios análogos na Lei 8.212 e na Lei 8.213, seria possível, tá? Mas aí a gente estaria no caso do artigo 111. Então, não tem analogia para aquilo. Caiu. Tem algum princípio de direito tributário que permita resolver a questão? Não tem princípio específico, tá? Se tivesse um princípio geral de justiça, um princípio de equidade, beleza, mas não existe. Na verdade, o princípio é de legalidade, então não resolve. Inciso 2º. Próximo, inciso 3º. Existe algum princípio da administração pública que resolve? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência? Também não, caiu. A gente chegou no último, tá vendo por que esse caso é interessante? Porque chega até o último. Chega no inciso 4º, equidade. Equidade. Por equidade dá para isentar ela, né? Sim. Só que o parágrafo 2º diz o seguinte, do emprego da equidade, que é o julgamento de justiça, não pode decorrer a dispensa de tributo devido. Pagamento. Então, veja, seria justo isentar ela? Sim. Porque se você pegar meu pai, por exemplo, meu pai tem um imóvel, reside nele, recebe, digamos que ele recebesse 2 salários mínimos de aposentadoria, e ele tem mais de 65 anos, mas meu pai parece meu irmão, como diria minha avó, preto quando pinta é 3 vezes 30, né? Aí você pega essa senhora que é pensionista, tá tudo fodida. É muito mais justo isentar essa senhora do que o meu pai, no caso que eu trouxe aqui. Então, por critério de justiça, é óbvio que iria isentar ela. Mas do emprego da equidade, eu posso dispensar a cobrança de tributo devido? Não. Então, a lacuna na lei é intencional. Aí, qual que foi o meu parecer? É necessário alterar a lei para incluir pensionistas. A gente fez um projeto de lei e aí mudou a lei de isenção. Como que foi a lei de isenção? Aquela pessoa que tiver mais de 65 anos, tem somente um imóvel, nele reside e recebe até 2 salários mínimos de aposentadoria ou pensão, é isento de IPTU. Aí sabe o que aconteceu? Apareceu um cara que ele estava já há 8 anos de licença saúde, qualquer licença para tratamento de doença. E auxílio-doença, né? Auxílio-doença. O pessoal do Previdenciário resolve. Auxílio-doença. Aí, gente, e aí, o que aconteceu? A mesma situação da velha. Aí a gente teve que alterar a lei de novo. E por que tem que ter essa alteração legislativa? Por causa do artigo 108. Tem impacto real na prática, tá?
Gostou do exemplo ou não? Entendi. Gostei, muito bem. Fica bem claro, muito né? bem colocado. Então, claro. isso é muito bacana. A minha ideia é sempre fazer isso. Isso é um exemplo que eu tenho porque eu fui procurador. Então, a gente trazer essa visão do outro lado do balcão para vocês é o que a gente faz aqui. E aí, esse procedimento de alteração da lei vai depender da esfera, né, competente pela arrecadação, pela criação Aí de já tributo, estamos né? falando de fontes. Tá vendo como que questões básicas, questão básica do direito tributário é o que resolve? Muito provavelmente, se essa senhora tivesse ido lá no seu escritório há um tempo atrás, ou tivesse ido no escritório, do melhor exemplo que eu dou, do advogado desavisado, sabe o que o advogado desavisado ia fazer? Não, peraí que eu vou procurar para a senhora se tem alguma jurisprudência do STF, do STJ sobre isso. Não é isso que a pessoa ia fazer? Aí entra no Justo Tentar Brasil. entrar com processo. Não, vou entrar com ação. Aí quando vê gente, é óbvio que não pode. E o que vai acontecer com a coitada da velha? Vai ter que pagar honorários para fazer na pública. Então, é muito mais fácil ter essa atuação e por isso que funciona, tá bom? Um beijo para todos vocês.